Fala pessoal, Luan aqui, quase congelado, por isso esse outfit maravilhoso que vocês estão vendo aí, com touca, manta e o escambau. Mas nem tudo, nem todo o agasalho que existe consegue esquentar o pé dos gremistas, né? Porque olha que fase que a gente anda aí. E eu tô aqui olhando para a camisa do Soares, que tá aqui, e pensando que eu acho que esse uruguaio nos poupou do rebaixamento ano passado, cara. Eu tô imaginando isso, porque o que está acontecendo esse ano nos dá alguns indicativos assim que já tinham coisas erradas no Grêmio já há bastante tempo. Não foi agora, não foi esse ano que começou. E uma das partes do problema é o próprio Renato, né? O Renato Portaluppi ou Renato Gaúcho, como os estrangeiros gostam de chamar, né? Eu não gosto desse nome, mas enfim, prefiro chamar de Renato Portaluppi. O Renato é um dos principais culpados, porque o que acontece, né? O Renato ele gosta de mandar no clube como um todo, é notório, todo mundo sabe disso. E ele gosta de coordenar muita coisa, especialmente quando nesse clube existem amadores gerindo o futebol, pessoas sem conhecimento. E é o caso do Grêmio no momento. A gente tem um presidente bastante omisso, nós temos um vice de futebol arrogante e incompetente, e nós temos um executivo que ninguém nem sabe o que ele tá fazendo lá dentro do Grêmio. Esses são os caras que cercam o Renato hoje. Me parece, né, e talvez pareça para muita gente, que tem muito jogador ali achando que é maior do que o clube, se achando muito importante para seguir as regras do clube, para seguir, para se entregar no jogo, enfim, para fazer o trabalho dele, né? O mínimo que o cara deve fazer, porque o Grêmio, até onde se sabe, não tem nenhum problema de atraso de salários, né? E mesmo com tudo isso, e aí por conta disso também, o Renato tem que fazer gestão, tem que avalizar a contratação, tem que telefonar para o Diego Costa para ele vir, tem que telefonar para não sei quem para ele vir também. E aí acaba que o Renato é muito criticado e muito elogiado pelos mesmos motivos, né? Como ele centraliza muito por conta da incompetência desses caras, isso é louvado e odiado por parte da torcida, né? Metade para cada lado. E também tem uma questão que é inegável, que quem consegue se proteger um pouco com essa questão do Renato estar ali na frente apanhando são os próprios dirigentes, né? Claro que agora já está assim, num nível muito elevado de merda o time, e aí tá todo mundo criticando e sentando pau na direção com razão, né? E toda essa introdução minha é para dizer que é o seguinte: esses dias após o jogo contra o Juventude, eu até coloquei nas minhas redes sociais ali, que eu queria fora todo mundo, né? Fora Brum, fora Vivian, fora Renato. O Guerra não tem como, né? Mas pensando bem, e a gente sempre pode falar ou fazer alguma coisa de cabeça quente, né? Que a gente depois pode repensar e tal. Não é nem o caso de se arrepender, né? Obviamente que eu não me arrependo de expor minha opinião, mas o caso é repensar. E nesse momento, tem alguns motivos que eu vou tentar explicar aqui de forma clara do porquê que eu acho que o Renato deve ficar, tá? Algumas coisas são boas e outras são ruins. Mas vamos lá. Na entrevista depois do jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano, ou contra o Juventude, tô até confuso já. Mas o Renato disse que não ia responder perguntas sobre 2021, porque, né, seguindo a resposta dele, se ele tivesse aqui, o Grêmio não tinha caído, tá? E esse pensamento de que se o Renato tivesse ficado em 21, o Grêmio não teria caído, é compartilhado por uma boa parte da torcida. Muita gente pensa a mesma coisa, tá? E é muito fácil pro Renato falar desse jeito. Porque a gente não tem como voltar no tempo, deixar ele aqui para saber o que vai acontecer, né? Já aconteceu. O Grêmio já caiu, ele não tava aqui. E é muito engraçado isso, porque quando falam dos títulos do Renato de 16 e 17, gostam muito de dizer que ele pegou o legado do Roger, né? Tem muita gente que alega isso, né? Não, porque o time era do Roger e daí o Renato só pegou, ajeitou uma coisa aqui outra e foi campeão.
Se tu acredita nessa premissa, né? Se tu acha isso verdadeiro, tu precisa também ser coerente e aceitar que em 2021 o rebaixamento ele também é um legado do Renato. O Renato deixou um time estraçalhado, né, eliminado na pré-Libertadores, jogando nada abaixo de nada. Né? Daí pediu o boné e foi embora. E aí todo mundo que veio depois não conseguiu fazer nada ali, né? Até o Thiago Nunes conseguiu ser campeão estadual, mas depois fez 2 pontos em 24, se eu não me engano, 20, 27, eu não me lembro agora, no campeonato e acabou sendo demitido também. E depois veio Filipão, né? Depois Mancini, meu Deus do céu, eu não gosto nem de lembrar do Mancini. E eu tenho uma teoria que eu acho que com o Filipão não teria caído, tá? Mas enfim, teoria. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu em 21. Então, por conta. Esse é o lado negativo da minha teoria, tá? Do meu motivo. Então, se for pro Grêmio cair, eu gostaria. Eu não gostaria, melhor dizendo, vou reformular, tá? Se for pro Grêmio cair, eu vou bater aqui não tem madeira no carro, vou bater no plástico, ó. Se for pro Grêmio cair, que seja com o Renato. Porque daí eu acho que a gente coloca um ponto final nessa história. Né? Dele argumentar que com ele não cai, de ele. Dizer que ele é bom pra caramba, que o Grêmio vai sair fácil dessa, que o Grêmio vai passar por cima dos adversários, e nada disso eu tô inventando, tá? Tudo isso ele falou em coletiva. Então acabaria essa soberba toda dele de dizer que com ele o Grêmio não cai, se ele ficar até o final e ocorrer esse fracasso, tá? Obviamente eu não torço pra isso, é óbvio, tá? Eu não sou torcedor de tese, nem torcedor, não torço o contrário só pra confirmar que eu tô certo. Eu quero que o Grêmio ganhe, eu quero que o Grêmio cale minha boca todos os dias. É isso que eu quero, tá? Mas isso é um dos motivos que eu penso que ele deveria ficar, tá? Segura o rojão, vai até o fim e prova. Prova que contigo não caio. E outro ponto, né, um pouco mais lógico, tem um pouco mais de sentido e razão da minha parte, é que eu entendo que o Renato, por ele estar acompanhado de pessoas incompetentes, ele tem que tirar o foco do trabalho dele para fazer o trabalho das outras pessoas, tá? O que eu quero dizer com isso? O Renato, ele tem que gerir o grupo, sim, ele tem que gerir o grupo. Mas o caso do Soteldo, por exemplo, que é o mais recente de disciplina, não é do Renato. Não é o Renato que tem que resolver isso. É a direção. E se o Renato tem que se meter com isso, se o Renato teve que ir lá resolver e tal, é porque tá faltando um pulso firme no Grêmio, né, para cobrar o jogador. Ontem, na entrevista pós-jogo do Cruzeiro ali, teve uma pergunta excepcional do Kunrat, que é repórter lá da Rádio Mortal, se eu não me engano. Cara, o Kunrat sempre faz as melhores perguntas, cara. É impressionante. É um dos melhores jornalistas e é identificado. E ele fez uma pergunta sensacional, né, cobrando o Renato se não tem jogador. Assim, traduzindo o que ele perguntou num português mais claro, tá se fazendo de salame, tá? Não querendo jogar, fazendo corpo mole e tal. E o Renato falou que tem. Falou que tem. Falou que tem tem alguns jogadores, não são todos, mas tem jogadores que precisam criar vergonha na cara. Pra mim tá muito claro que se chegou nesse ponto, tem um problema de gestão de grupo, tá? Mas eu não acho que essa gestão do grupo toda ela é culpa do Renato. Porque o que acontece quando tem caso de disciplina no clube profissional? Tá? O dirigente, o executivo, tá? O executivo, ele vai lá e chega no cara e diz: meu, o que tu tá pensando? Tu acha que tu tá onde? Aqui é o Grêmio. Aqui ou tu respeita as cores do clube, ou então tu sai. Ou tu vai treinar separado, ou tu vai ter desconto no salário por indisciplina. E é melhor que tu fique pianinho, faça o que tem que ser feito, ou o teu destino é esse. Vai ser emprestado para clube menor, vai pro escambau, vai ficar na geladeira, alguma coisa nesse sentido, tá? Claro que eu tô exagerando aqui nos termos, né, mas alguma coisa nesse sentido ocorre. E no Grêmio não tem isso. No Grêmio quem tem que fazer isso é o Renato. Eu não preciso estar lá dentro para saber, vocês sabem que é assim, é o Renato que faz isso. Então, por conta disso, eu entendo que se o Vivian fosse demitido, por exemplo, que tem um cargo remunerado para não fazer merda nenhuma, e o Grêmio trouxesse um executivo forte, eu não sei quem, tá? Eu não sei quem, eu não sou obrigado a saber esse nome. Quem tem que saber isso é o Guerra. E o Brum, né? E se caísse o Brum também, eu acho que esses dois caras, né, o executivo e o vice de futebol, eles fazem esse papel de cobrar os jogadores. E aí o Renato poderia se concentrar na parte tática.
né? E também na parte de aprimorar a parte técnica, porque o Grêmio está muito deficiente taticamente, o Grêmio não tem nada. O Renato, ele inventa substituições completamente absurdas, ele transforma o Vila Sante em zagueiro por 2 jogos seguidos, e a gente sabe que não vai funcionar. Inclusive o Grêmio terminou sem zagueiro ontem. Não sei cadê o Rodrigo Caio, não sei cadê o Nathan Felipe, não faço ideia, não sei. Porque se é pra improvisar o Vila, bota um zagueiro e deixa o Vila jogar na dele, né? É melhor tu perder uma posição tendo uma pessoa que não tem tanta confiança ou que não tem tanta qualidade, mas mantém o meio-campo, do que perder 2 posições. Né? Não tem como ser pior ter Vila Sante e Duqueiroz, né? Ou melhor, não tem como ser pior ter o Nathan Felipe na zaga com o Vila no meio do que ter Vila na zaga e Duqueiroz no meio. Não dá, cara, não dá. O Nathan Felipe na zaga com o Vila Sante é muito melhor, tá? Então, eu também não teria tirado Edenilson nos 2 jogos, tá? Acho que o Renato mexeu mal, né, nesse ponto aí. Do Cristaldo ontem não tem muito o que falar, porque tava sentindo lesão, se for verdade, né? Tava lesionado. Eu espero que não seja lesão mesmo, seja só fadiga. E o Renato já em outras oportunidades colocou o Rodrigo Eli de centroavante por conta da questão do JP Galvão, né? Então o Renato tem essas coisas assim que absurdas. Então talvez o Renato esteja com a cabeça muito cheia para conseguir colocar o trabalho dele em prática 100%. E aí talvez se o Renato ficar, mas vindo alguém competente para assumir essa parte de gestão do futebol, e aí eu coloco o executivo e o vice, né, de futebol. Eu acho que para mim eles se complementam ali, se eu não estiver muito equivocado, né? Eu não sou um expert, né, na estrutura do clube, né? Mas eu imagino que talvez melhorasse bastante o trabalho do Renato. E até ele teria tempo, né, sem se preocupar com contratação, com ligar para jogador, com ter que ver a multa, com ter que isso, com ter que aquilo, conseguir chegar no cara que tá mal ali e dizer, cara, o que tá te faltando? Qual é o teu problema? É pessoal? Vamos resolver, eu te ajudo. Porque eu acho que o Renato não tá conseguindo fazer isso hoje. Ele tá tendo que fazer cobranças gerais, porque ele não tem tempo de fazer a cobrança individual, de abraçar o cara, chegar nele, como a gente, né, suspeita que o Renato faça bem, né, e que tenha feito isso a vida inteira. Então esse é o segundo ponto que eu entendo, que, que eu gostaria que o Renato ficasse, né, se for sair os incompetentes e vir outros profissionais competentes para o lugar, tá? Não tem essa esperança, tá? Vou falar disso no próximo vídeo, e vocês aguardem que eu vou falar disso. E o último ponto que eu entendo que o Renato deve ficar é porque hoje, nesse atual cenário, nesse momento, quem contrata no Grêmio é o executivo e o vice-futebol. Os caras estão há 1 ano e meio, 1 ano e pouco. Já faz 1 ano e meio, 1 ano faz que o Soares falou que ia sair. Eles estão há 1 ano para contratar um centroavante e eles não conseguiram contratar ninguém. O Diego Costa nem unanimidade era, né? Só veio porque o Renato ligou. As palavras do Diego Costa, né? Veio porque o Renato ligou para ele. Então, tu imagina o técnico que o Vivian e o Brum vão escolher se o Renato sair. Sabe? É difícil de tu não ficar assim apavorado. Eu consigo imaginar até um Celso Roth vindo pro Grêmio, sinceramente. Porque esses caras aí, eles não nos passam nenhuma confiança, eles nos passam, muito pelo contrário, uma desconfiança completa. E tu não tem como acreditar que vai vir alguma coisa de bom dali. Não tem como, cara. Não tem como. Se especula aí 2 contratações de 2 estrangeiros para agora para janela, mas como não foi confirmado, eu não gosto de confirmar, não gosto de comentar boato, tá? Então, enquanto o Grêmio não anuncia, para mim é boato, tá? Mas eu vou deixar anunciar e vou fazer um vídeo deles, e eu tenho uma crítica e um elogio sobre essas contratações, tá? E é por isso que me preocupa o Bruno e o Vivia junto, porque eu acho que eles não entenderam a necessidade do momento do Grêmio. Que é muito sério o que o Grêmio tem que fazer para escapar do rebaixamento, né? Hoje o Grêmio é candidatíssimo. Eu diria que o Grêmio tem um pé já na Série B de 2025 e ele está prestes a colocar o segundo. Tá? Então é bem preocupante, bem preocupante. Tá? Então esses são os motivos que eu entendo que o Renato deve ficar. Concordem ou discordem, essa é a minha visão no momento, né? E claro, tá todo mundo muito tranquilo e liberado para discordar, mas eu acho que é isso, cara, porque vai vir quem? Quem que o Brum e o Vivian vão contratar pro lugar do Renato se ele sair? Talvez essa seja a minha maior preocupação. Não seja nem ficar sem técnico, não seja nem gestão do grupo. Quem que eles vão trazer pro lugar do Renato?
né? Porque o Renato salva a pele deles em muitos momentos, né? Porque o Renato fica exposto, apanhando, enquanto eles ficam na sala lá da coletiva mexendo no celular, olhando pra baixo e jogando tigrinho, né? Enquanto o Renato tá apanhando dos repórteres ali. Tu não vê o Brum se expor quando o Grêmio perde, o Brum só aparece quando o Grêmio ganha. O Vivian disse que não é pago pra dar entrevista, né? Então, tipo, isso pra mim é uma questão do clube, né? Gerir mal essa parte ali, porque se ele for contratado pra ser executivo, ele tem que falar com a torcida. Sim, o Grêmio é um clube associativo, ele tem que falar com a torcida. Então, é preciso que algumas coisas aconteçam nesse sentido ali, tá? Mas por hora, eu entendo que, assim, menos pior é o Renato ficar, mas tem que ter alguma coisa tem que mudar. E eu acho que o que tem que mudar no momento é sair o Brum e o executivo, ou pelo menos um deles, né? O executivo eu acho mais grave, e vir alguém competente para auxiliar o Renato, né? Para tirar um pouco dessas funções em cima do Renato, e dividir um pouco mais as coisas para que o Renato possa trabalhar e ser técnico do Grêmio e não ser gestor geral do clube. Beleza? Então, comentem aí se vocês concordam ou discordam dessa visão. Mas eu acho que por hora é isso e até o próximo vídeo. Um abraço.